as medidas fundamentais foram as do período Lenin, né? Muito embora não fosse tão visível. Alguém de fora pode dizer, pô, mas fazer uma revolução para passar por tudo isso, né? Só que o que veio depois, né, que transformou a história do século XX no planeta inteiro, que foi a Revolução Russa, teve a ver não com medidas de governo simplesmente, mas principalmente com uma revolução. Olá a todos e todas que acompanham aqui neste momento o canal do Weller. Neste segundo vídeo, nós falaremos aqui sobre a Revolução Russa, pegando quais foram as principais conquistas da Revolução a partir de 1917. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Canal do Weller, aqui é conteúdo de interesse para os trabalhadores. Nesta série especial sobre a Revolução Russa, serão 4 capítulos. Nós tivemos no primeiro a companheira Elisa, que falou desde 1905, quando surgiram as manifestações que culminaram no processo revolucionário, que terminou em 1917, no mês de outubro. A companheira, neste episódio anterior, falou principalmente da liderança do Partido Bolchevique, de Lenin, de Trotsky, e o que foram essas revoluções em 1905, fevereiro de 1917 e também a Revolução de outubro de 1917. Revolução Russa, galera que vê o Weller falando na porta da fábrica, galera que vê o Weller produzindo os conteúdos para a internet, falando de socialismo, falando de comunismo, e muita gente pergunta qual é o socialismo que vocês reivindicam, qual é o socialismo que vocês tanto falam. Onde deu certo o socialismo? A gente ouve bastante disso, né? E hoje nós vamos aqui trocar ideia nesta segunda parte dessa série especial sobre a Revolução Russa com o companheiro Denior, o Denior que é da Secretaria de Formação do PSTU. Denior, seja muito bem-vindo, camarada. Boa tarde a todos e todas aí. É muito prazer estar podendo discutir com vocês esse assunto tão importante para a classe trabalhadora. Exatamente, Denior. Esse capítulo, essa segunda parte, ela é muito importante porque a galera muitas vezes na porta da fábrica pergunta, né, sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Coreia do Norte, sobre China, se esses países são socialistas, que é o que dizem que são, e categoricamente eu digo que não. E muita gente fala, mas tá, e qual é o socialismo que vocês tanto falam? Qual é o socialismo que você reivindica? Eu sempre falo, eu reivindico o socialismo da Rússia em 1917. Então, nesta série, no capítulo anterior foi falado do processo revolucionário, mais para frente a gente vai falar, infelizmente, da burocratização que teve na União Soviética. Agora, esse período da Revolução Russa, de fato, que foi de 1917 até 1924, principalmente, porque depois teve a morte do Lenin, quando teve o Lenin à frente da Rússia nesse período, que é de fato o socialismo que nós reivindicamos. Então, essa parte aqui ela é muito importante, e aí eu queria que você explicasse, após a tomada do poder, quais foram as principais conquistas que tiveram oriundas desta revolução? Passo para você, camarada. Tá certo. Weller, na verdade, a gente tem que fazer uma explicação prévia, porque é muito comum, nós estamos muito longe, né, daqueles anos lá e não tivemos acesso, né, não temos um acesso fácil àquelas informações diretas. Mesmo na época já era difícil, porque existia muita mentira que se falava sobre a Revolução Russa, né? E agora é mais difícil ainda, porque muitas histórias se contam e muito tempo se passou. Mas é importante dizer o seguinte, que existe uma certa percepção que, a meu ver, é equivocada, que é o seguinte: se a gente comparar, está falando do período do Lenin, beleza, que são os primeiros anos da Revolução Russa. Mas quem tem algum conhecimento da história ali do que se passou depois, sabe que a União Soviética teve um grande avanço econômico e para o bem-estar dos trabalhadores em anos posteriores, né?
se passando desde a década de 30, 40 e, inclusive, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, poderia passar, né, e é uma história que é contada também por correntes que se reivindicam de Stalin, que o Stalin foi o período onde concretizou, através da sua liderança no governo, as principais medidas que beneficiaram os trabalhadores. E agora, né, pretendo desenvolver um pouco para mostrar como isso escondeu, né, fez com que muito do esforço fosse voltado para vencer essa guerra civil e que trouxe naturalmente para os trabalhadores muitas dificuldades, o que não quer dizer que não tenha havido medidas fundamentais. Essa guerra civil, ela se deu em 1918, foi um ano depois da Revolução, logo que terminou a Primeira Guerra Mundial, foi isso? Exato. Começou em 1918 e foi até 1922, né? Foram em torno de 4 anos de guerra civil. Depois eu vou explicar mais detalhadamente. E nesse período, teve também um período que teve conflito com a Polônia, correto? Sim. Na verdade, existiram. Temos que entender que houve. A Rússia estava na Primeira Guerra Mundial, né? A revolução ela foi feita com a bandeira de pão, paz e terra, ou seja, havia o desejo de terminar com aquela guerra que não beneficiava em nada os trabalhadores, né? No entanto, a revolução ela cumpre com a sua promessa, ela tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, mas isso não se dá sem vários conflitos, né? Como foi esse da Polônia, e como teve na Guerra Civil a invasão de 14 exércitos estrangeiros para tentar derrotar a Revolução. Então, tudo isso para dizer que as coisas não são tão fáceis assim, né? É, o que não quer dizer que não tenha havido assim vitórias e conquistas muito importantes para a classe trabalhadora que nunca tinha havido antes na história, né? Sobre isso também, o Denior, no capítulo anterior a gente viu que a tomada do poder ela foi pacífica. E aí a gente sabe que teve esse período sangrento que foi esse período aí da Guerra Civil, que inclusive aqueles que defendem a direita, que tem o pensamento mais liberal e conservador, se utiliza disso para dizer o partido bolchevique de Lenin e de Trotsky matou X. É, porque de fevereiro até outubro, a gente viu que o Partido Bolchevique tinha uma influência política, principalmente nos soviets, ou seja, tinha um peso político na sociedade russa. Durante esses conflitos, o Partido Bolchevique conseguiu convencer a maioria da população da Rússia de defender a revolução? Boa pergunta. Na verdade, começando pelo que tu colocas, é, essa acusação que a burguesia faz, que a direita faz, né, de que a revolução é um processo sangrento, etc., etc., é uma acusação muito hipócrita. E o caso da Rússia, então, não tem o que dizer, porque a Primeira Guerra Mundial estava matando milhões, milhões de pessoas morriam por uma causa que era interesse apenas das grandes potências, né, dos grandes capitalistas, dos seus lucros, da sua expansão. Não tinha nenhum interesse dos trabalhadores, né? Inclusive, a Revolução Russa se dá justamente quando os trabalhadores percebem que é um sacrifício interminável e que não traz nada de benefício para a classe trabalhadora. Então, o que a Revolução Russa fez, né? Ela fez foi, em primeiro lugar, estancar esse processo, né, e tirar a Rússia da guerra. Agora, e fez isso com baixíssimas perdas humanas, porque tu percebe a tomada do Palácio do Governo, que na verdade já existia um poder nas ruas, que era o poder dos operários, né? E existia um duplo poder, e a burguesia se mantendo lá no aparato do Estado. Quando os trabalhadores tomam o Palácio de Inverno e tomam o poder, isso se dá com baixíssimas perdas humanas
e, inclusive, depois da saída da guerra. Então, quem é que provoca a, a guerra sangrenta? Né? São justamente, de novo, a burguesia invadindo, fazendo um exército branco para tentar retomar o antigo regime, com apoio de grandes potências, Estados Unidos, Inglaterra, França, no total 14 países, mandando dinheiro, mandando suprimento, mandando tropas para combater a revolução. E aí acusam que a revolução que é sangrenta, né? E na verdade o processo ele foi mais doloroso justamente por falta da Revolução Europeia. A gente vai ver isso também, né? Porque se fosse o projeto que era dos bolcheviques, que era de a Rússia ser a primeira de uma revolução europeia, a, o número de perdas humanas, a duração da guerra teria sido muito menor, porque, vejamos, assim, a principal classe trabalhadora organizada que existia na Europa, por exemplo, era a Alemanha. Existia uma guerra, né, com a Alemanha, da Inglaterra, da França, da Rússia contra a Alemanha. Na medida que a agitação bolchevique, né, com a vitória da Revolução Russa, disse para parar com a guerra, para voltar às armas contra os próprios governos, né, imperialistas, como os trabalhadores russos tinham feito, isso levou a uma expansão de um ânimo revolucionário que poderia ter encerrado, caso vencesse nesses outros países, a Guerra Mundial, e não ser seguida por um processo sangrento como foi a Guerra Civil Russa. Correto, isso é importante, né? Saber que você teve a tomada do poder, que foi pacífica, conforme você já colocou, mas depois, na sequência, essa guerra civil, que na verdade foi uma guerra contra-revolucionária, e a importância que teve durante esse período para defender as conquistas da Revolução. E aí eu queria também fazer um parênteses em relação a isso. É claro que o Lenin foi o grande mestre dirigente do partido bolchevique, o cérebro dessa organização. A companheira até disse no episódio anterior, o Trotsky, em 1905, ele tinha uma posição, foi depois, próximo da Revolução, que ele se alinha à linha bolchevique de Lenin e foi um personagem importante. Eu digo isso porque a organização do Exército Vermelho, que foram as tropas que foram para as trincheiras defender a Revolução, foi liderada e organizada por Leon Trotsky. É isso, né, Denior? Sim, exatamente. Eu só queria antes, Weller, falar das Verdade. condições, das condições que levaram à vitória, porque, evidentemente, a burguesia explorou da forma mais né, sórdida as dificuldades do povo russo para dizer que a culpa era da revolução, etc, etc. E por que venceu? Né? Na verdade, o discurso da burguesia não colou. Tá? E por que não colou? Porque existiam coisas concretas da vida das pessoas, mesmo todas as dificuldades que elas estavam passando. Então, eu queria falar um pouco dessas vitórias, dessas conquistas. Né? Então, por exemplo, a jornada de trabalho dos trabalhadores no czarismo era altíssima. Né? Era 12, 14 horas por dia. E já na Revolução de Fevereiro, os trabalhadores eles simplesmente não esperaram nem a lei. Eles simplesmente, que olha, esse poder que eu falei que existia nas ruas, eles pararam de trabalhar mais do que 8 horas. Eles impuseram a jornada de 8 horas e isso se manteve no período do Lenin. Houve o controle operário das fábricas, né? Então era um poder dos trabalhadores perante em primeiro lugar, os patrões, né?
e depois passou a ser um poder de gerenciar essas fábricas quando houve a expropriação dessas fábricas em benefício dos trabalhadores, né? As decisões elas eram tomadas não só na fábrica, né, mas nas comunidades e no próprio governo através de conselhos operários, que eram chamados soviets, né? A Elisa já deve ter falado disso, que eles surgiram como um organismo de luta, mas depois eles começaram a dirigir a vida das pessoas e o próprio governo, né? E a política do Lenin foi justamente dar esse poder. O partido ele não era o governo, o partido ele era uma liderança, né? Que Então, estava os soviets eles seguiram existindo mesmo depois da Revolução, porque de fato surge em 1905, então, durante o comando do Partido Bolchevique de Lenin no poder na Rússia, seguiu funcionando esses conselhos, é isso? exatamente. É muito importante dizer que os bolcheviques cumpriram as suas promessas, né? E a dos soviets foi a principal, porque se lutava por pão, paz e terra, mas se lutava por todo o poder aos soviets. E os soviets, que eram um organismo de luta, passaram a ser os organismos de governo. Os soviets é que governavam, né? Ou seja, os operários, os camponeses, os soldados, eles, através da sua livre eleição, tinham seus representantes no governo e podiam mudar esses governantes a qualquer momento, né? A cada assembleia que eles faziam, né? E os assuntos eram debatidos. Então, vocês imaginam hoje uma situação, vamos pegar aqui no Brasil, digamos que todas essas medidas que vêm de cima para baixo sobre os trabalhadores, eles dizem que é muito democrático porque o Congresso vota lá, etc. E a gente está vendo, né, o toma lá da cá que tem aí. Imagina se as decisões fossem tomadas o seguinte, ó, essas medidas elas estão em discussão na sociedade. Então a fábrica ela vai parar a determinado momento para ser explicado e para ser debatido, né, o que está sendo proposto. E aí os operários vão dizer se são a favor ou contra, que proposta tem sobre isso, e vão eleger representantes que depois vão votar se essa medida vai valer ou não. Então, isso é a democracia direta, né? Ao contrário desse cheque em branco que é dado para os políticos. Então, isso é a democracia operária, é uma democracia totalmente diferente dessa falsa democracia dos ricos que nós temos. Quando tu tem a democracia operária, tu tem a democracia da maioria. Ela tá colocada dessa forma tanto para os trabalhadores quanto para os camponeses, né, para o povo pobre. Então, a grande maioria é a que ela está decidindo no seu dia a dia. E aí tu tem conquistas, por exemplo, para as mulheres. Elas tiveram direito ao voto, ao divórcio fácil, né, ao aborto legal, à igualdade salarial, a serviços sociais como creches, lavanderias públicas, que era para libertar as mulheres do trabalho doméstico, para que elas pudessem cumprir um papel de direção não do lar só, mas na direção da própria sociedade. Elas pudessem se colocar, né, como trabalhadoras, né, e membros ativos da sociedade. Então, na educação, o governo bolchevique priorizou, né, a alfabetização em massa, o acesso universal à educação gratuita, no ensino laico e acessível a todas as camadas sociais. Os homossexuais, que era crime, né, ser homossexual, foi descriminalizado em 1922, aí foi um avanço significativo, ainda com todas as dificuldades, porque tinha uma sociedade ainda profundamente conservadora nesse aspecto. A arte e a Isso eu cultura. acho que é importante, ô Denior. Quero fazer um recorte sobre isso que você colocou, a descriminalização da homossexualidade em 1922, porque isso foi uma conquista importante, que depois a gente viu que retrocedeu com o Stalin, e hoje na Rússia é meio que um crime, né? Se um homem andar de mão dada com um homem na rua na Rússia hoje, é considerado um tremendo absurdo, porque eu sempre, quando discuto, paro, penso, leio em relação à Revolução Russa, a gente faz um parênteses com o que é a Rússia hoje, né?
todo esse atraso do que foi a Revolução. Porque você pega hoje no Brasil, por exemplo, não é crime, né? Ainda é um país que, infelizmente, mata ainda muitos homossexuais, os números é um dos piores do mundo, mas perto do que é a Rússia, o Brasil, poxa, nesse sentido é muito mais avançado, porque é um grande retrocesso. Então, para o que foi essa conquista, para o que é a Rússia atualmente, e isso começou, infelizmente, com o Stalin, e hoje é esse retrocesso total, né? Exatamente. Infelizmente, né, um parênteses, ainda tem correntes de esquerda que só porque houve algum tipo de atrito da Rússia com os Estados Unidos, né, consideram que a Rússia de hoje, o governo Putin, é alguma coisa a ser defendido. Né? Mas isso deixamos para depois. Né? Então, todas essas conquistas, como na área da saúde, né, criação do sistema público de saúde, que não existia, habitação, programas de construção de moradias populares, reforma nos bairros operários, né? São conquistas que já elas vieram já, né, naquele período do Lenin, e se incorporaram à vida das pessoas. O que não quer dizer que a vida das pessoas foi fácil, isso é importante. Por quê? Porque tinha guerra civil. Todo o esforço era para vencer a guerra civil, né? E isso trouxe contradições. No Pão, Paz e Terra, vejamos lá o Pão, Paz e Terra, né? A terra foi distribuída para os camponeses. Então, o grande latifúndio terminou, aquelas grandes né, quantidades de terra foram para as mãos dos camponeses poderem trabalhar. A paz, como eu disse, veio em 1918. Né? A paz foi a promessa dos bolcheviques. Agora, quem trouxe a guerra foi depois a própria burguesia, de volta. Né? No entanto, justamente por isso, o pão ficou difícil no início. Né? A economia toda destruída, desorganizada, a maioria das pessoas nas frentes de batalha, em vez de estarem trabalhando, né, e produzindo, trouxe muita dificuldade. Né? Houve racionamento, teve que haver confisco de grãos para poder alimentar as tropas, né? Deslocamento de trabalhadores para setores produtivos, principalmente para a produção de armas. Isso é uma distorção que é o capitalismo que gerou. Né? Isso não é do socialismo. Então, aquela contradição que eu estava falando no início, depois que termina a Guerra Civil, teve um breve período em que teve que se dar um passo atrás para reconstituir o mercado, porque ainda não existia possibilidade de uma planificação e foi necessário, para equilibrar a produção agrícola e alimentar a cidade, remunerar novamente através do mercado por um período, mas depois começa a vir a industrialização, começa a vir os ganhos, né, para a classe trabalhadora também no seu nível de vida, né? Acabou a fome, o pleno emprego, tudo isso que é, de fato, a construção do socialismo. Né? A gente diz que nunca chegou a ser plenamente socialista, né? Mas a minha tese que eu estava falando é que as medidas fundamentais foram as do período Lenin, né? Muito embora não fosse tão visível. Alguém de fora pode dizer, pô, mas fazer uma revolução para passar por tudo isso, né? Só que o que veio depois, né, que transformou a história do século XX no planeta inteiro, que foi a Revolução Russa, teve a ver não com medidas de governo simplesmente, mas principalmente com uma revolução, porque não tem governo que possa promover esse tipo de medida se não romper com os limites do capitalismo. E isso foi a Revolução Russa que fez, foi a direção do Lenin, do Trotsky que fizeram, foi a direção do Trotsky diante do Exército Vermelho, ou seja, vencer a Guerra Civil era fundamental para que esses frutos pudessem vir para a classe trabalhadora. Bacana, e com isso a gente resgata aqui quem foi Vladimir Lenin e também Leon Trotsky, os principais dirigentes da Revolução Russa. Eu queria que você falasse um pouco também, porque foi um período muito curto, de fato, né? Foi de 17 a 24,
com a morte do Lenin, e depois se inicia todo o processo de burocratização com Stalin. O Denior, o companheiro, é militante do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, assim como eu, também milito nesse partido. E existe uma polêmica colocada, não só na esquerda brasileira, mas também na esquerda a nível mundial. Trotsky e Stalin. E a gente tem hoje essas correntes aqui no Brasil, que a gente chama de neo-stalinistas, por exemplo. Nós temos hoje a UP, a Unidade Popular, nós temos o PCB, que é um partido antigo que teve um racha, e agora você tem o PCB-R. E o discurso deles, defendem Lenin, são leninistas, marxistas, e defendem o Stalin. E colocam o Trotsky como se fosse um cara agente do imperialismo na Rússia. Então, eles defendem a revolução, dando sequência a 1924 com o Stalin. E nós, do PSTU, nós somos trotskistas. E nós temos polêmicas profundas em relação a esses temas. Você colocou aí, e de fato, principalmente em relação ao tema das opressões. A Revolução Russa, você falou aí em relação, e a gente bateu um papo em instantes anterior, sobre a questão de ter descriminalizado a homossexualidade, mas teve também as conquistas das mulheres, e o que a gente viu é que todas essas conquistas com o Stalin retrocederam para caramba, e o tema da opressão é um tema que é da esquerda. Então é um debate profundo que a gente tem que fazer com essas organizações. E aí eu queria que você entrasse um pouco nesse tema. Nós vamos dar sequência aqui, serão 4 episódios, essa aqui é a segunda parte. Mais uma vez, chamar vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. Canal do Weller, conteúdo de interesse para os trabalhadores. Você que não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos jogar este vídeo aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, dos trabalhadores das fábricas. Aqui nós estamos falando do socialismo real. Aqui nós estamos falando do socialismo que, de fato, nós defendemos. E uma questão muito importante colocada aqui, que eu fiz questão de entrar no tema, em relação ao funcionamento dos soviets, os conselhos que seguiram funcionando com o Partido Bolchevique à frente na Rússia socialista, porque tem outros vídeos aqui no canal que a gente debate China, que a gente debate Venezuela, que a gente debate Cuba, e infelizmente, né, esses países que hoje são ditaduras, a gente vê a imprensa e eles se utilizando disso para queimar o socialismo. Porque Cuba não é socialista, Cuba é uma ditadura. Você tem liberdade de organização em Cuba? Você tem liberdade de organização na Venezuela? Você tem liberdade de organização na China? Não tem. Então, isso é muito importante, que são a questão das liberdades democráticas. Então, esse é o socialismo que nós defendemos. Foi bom levantar essa questão dessas correntes, porque é uma coisa curiosa, porque se reivindicam leninistas, e esse período da Rússia trouxe ensinamentos fundamentais nessas questões e que são ignorados por esses que se reivindicam leninistas, né? E quando eles se reivindicam leninistas, na verdade, eles se reivindicam a versão de Lenin que foi pintada por Stalin, né? Mas não o verdadeiro Lenin. Então, vejamos nessa questão das opressões, né? As elaborações fundamentais que vêm sobre a questão das opressões, elas vêm lá de Marx, mas o Lenin ele dá um salto imenso à frente. Primeiro que a própria Revolução Russa ela começa com a unidade, né, entre homens e mulheres, porque a própria Elisa deve ter falado que a Revolução ela começa, né, no 8 de março com uma greve de mulheres que chama, né, o resto dos trabalhadores a se juntar. Mas a Rússia ela era um império e ela dominava e oprimia inúmeros outros países e nacionalidades, que era o Império Russo, né? E qual foi a política do Lenin em relação a isso, né? Foi o seguinte: bom, a Rússia, tomamos o poder na Rússia e agora nós somos donos desse novo império? Não. Lenin ele disse que as nacionalidades elas tinham
o direito a se autodeterminar, embora os revolucionários defendessem o socialismo em cada um desses países, né? Mas isso não seria uma decisão imposta de cima, seria uma decisão dos próprios trabalhadores. Então, ele dá o direito à autodeterminação e todos aqueles países que vieram a compor a União Soviética, eles aderiram livremente, né, exceto a Polônia, que optou por não aderir e foi respeitado, né? E os outros aderiram livremente à União Soviética, né? Quem é que vem depois a colocar essa opressão sobre os países? É justamente o período Stalin, né? Que recoloca essa opressão política, a imposição sobre esses países, e isso ficou tão visível porque quando a União Soviética se enfraqueceu, né, ali nos anos 80, né, é, todos aqueles países queriam se libertar da União Soviética, né? Ou seja, o oposto do que houve com Lenin, em que todos aderiram livremente à União Soviética, todo mundo queria fugir da União Soviética, sob o stalinismo, sob o domínio da burocracia. Então, isso são questões que a gente deve debater com esses companheiros de outras correntes, que podem, inclusive, estar, assim, honestamente, reivindicando o Lenin, né? Que venham a se aprofundar em conhecer, né, a política leninista sobre a questão das opressões, né, seja das nacionalidades, seja das mulheres, né, e, e que é uma extensão, né, de estudos que o próprio Marx ele começa a fazer no seguinte sentido, que hoje é a confusão que se estabelece. Parece que se tu defender as mulheres, se defender os negros, se defender uma nacionalidade, defender os homossexuais, que tu está dividindo a classe, né? Essa foi a visão stalinista. E o Lenin mostrou justamente o contrário, que sem unir todos esses setores, tu não consegue fazer a revolução, não consegue vencer, porque essa é uma política de divisão consciente da burguesia para nos dividir. E como é que tu vai unir com as mulheres, com os negros, com os homossexuais, se tu não der ouvidos para aquilo que eles estão dizendo, para aquilo que eles se sentem oprimidos e não lutar junto com eles contra essa opressão? Essa é a única forma de soldar a classe trabalhadora, né, num corpo único contra a burguesia. Senão a gente está fazendo o jogo da burguesia de manter essa divisão, desprezando. Vocês imaginam, com todos o que o movimento de mulheres, de negros, LGBTs tem avançado na sua voz, né? Se não tanto em direitos reais, né? Ainda, mas avançado em colocar essa denúncia, colocar a sua voz, colocar a sua afirmação, né? Enquanto direitos. E a gente der as costas para isso, nós estamos ajudando a eles a se somarem à Revolução Socialista ou nós estamos afastando? Então, essa é a pergunta que tem que ser feita, né, para aqueles que, honestamente, seguem Lenin, que se aprofundem realmente em saber qual foi a história. Legal, Denior, muito bom. Segunda parte aqui desta série sobre Revolução Russa. Fazendo um resumo, a gente trocou uma ideia aqui, principalmente do período de 1917 até 1924, quando Lenin ainda estava vivo, e aqui o Denior passou para a gente quais foram as principais conquistas que teve da Revolução nesse período. Primeiro, a vitória na Guerra Civil. Isso foi muito importante. Assim que tem a tomada do poder, assim que tem o Partido Bolchevique dirigindo a Rússia, foram momentos muito difíceis e teve o Trotsky, que foi o chefe do Exército Vermelho. Então foi um período aí de cerca de 3 anos de guerra civil, onde a Rússia saiu vitoriosa e isso foi muito importante. Teve depois a união das nacionalidades, o companheiro explicou aqui, a defesa da autodeterminação dos povos, os direitos da classe trabalhadora, principalmente com a redução da jornada de trabalho, a reforma agrária, direito das mulheres, educação, descriminalização da homossexualidade, muito importante, e a questão da democracia operária com o funcionamento dos soviets. Denior,
Muito obrigado aqui pela sua participação nessa segunda parte do especial sobre Revolução Russa. E na parte 3, aí nós vamos debater o seguinte tema: com a morte de Lenin, Trotsky inicia um processo de luta contra a burocratização. E depois a gente vai chegar aí até a morte do Trotsky a mando de Stalin na década de 40. Esse é o especial aqui sobre Revolução Russa. Denior, muito obrigado e eu passo aqui para as suas considerações finais, companheiro. Obrigado, pessoal, pela oportunidade da gente estar debatendo esse tema, como eu disse, é muito importante. Então, seguimos estudando, seguimos lutando, né? É fundamental a gente entender nessas conquistas que o capitalismo, ele, na verdade, ao contrário do que ele propaga, ele é um limite enorme para o avanço da evolução da humanidade, seja em termos econômicos, seja em termos sociais, em termos de direitos. E a revolução é uma necessidade para destravar tudo isso, né, que eles dizem que o mercado regula, mas que é necessário tomar nas mãos da classe trabalhadora e poder planificar tudo. Todas as conquistas, elas vieram daí, seja do período Lenin, seja do período posterior, ainda fazia parte desse impulso de não existir mais a propriedade privada, a concentração da riqueza e poder planificar a economia em favor dos próprios trabalhadores. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu, Denior. Canal do Weller, conteúdo de interesse para a classe trabalhadora. Você que ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho e ajude a divulgar. E no próximo episódio, na terceira parte, aí nós vamos falar da morte do Lenin e toda a luta do Trotsky contra a burocratização da União Soviética no comando de Stalin. Valeu, gente. Canal do Weller, conteúdo de interesse da classe trabalhadora. Valeu, Denior.